Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer ter todo mundo aqui com a gente hoje. Então, nós tínhamos uma ideia inicial de mostrar o PowerPoint ao mesmo tempo que mostrávamos com o modelo vivo. Porém, por uma questão de logística, a gente vai ter que inverter um pouco essa ordem, tá bom? Então, a gente vai começar com o PowerPoint. Então, a aula é minha e do Estevão, nós estamos lançando esse livro. Vai ser o lançamento amanhã aqui na JPR, às 15h30, todos convidados. Vai ser um prazer recebê-los. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar um pouco de ajustes básicos, vamos separar a face em 3 terços e vamos falar um pouquinho de cada um desses terços e também do aparelho ungueal. Todas as imagens a gente tirou do nosso próprio livro, tá bom? Em relação aos ajustes básicos, eu acho que a coisa mais fundamental em termos de ultrassom dermatológico é a frequência. Quando a gente fala de frequência, a gente fala de ondas mais curtas com uma penetração menor. E por que isso, o que isso traz de diferente? A gente consegue com isso uma melhor resolução axial. Então, 2 pontos localizados no mesmo eixo do feixe de ultrassom, quando a gente tem ondas curtas, eles são muito mais bem visualizados do que uma frequência menor. A gente tem uma penetração menor e justamente por ter uma penetração menor, a proximidade com o transdutor faz com que os feixes estejam concentrados e por isso a resolução lateral, que é a capacidade de ver 2 pontos perpendiculares ao eixo do ultrassom, também melhora. Então, por isso que a gente fala tanto de frequência. Todos os outros ajustes, ganho, dynamic range, tudo isso a gente vai ajustando ao longo também do exame, tá? Mas digamos que a frequência é o mais importante. A gente também tem que pensar sempre na técnica. O que tem de diferente no ultrassom dermatológico é que a gente precisa sempre usar uma quantidade muito superior de gel em relação aos outros métodos e ter uma mão muito leve e sempre colocar um dedinho de apoio para não colocar peso sobre o transdutor. Aqui eu mostro uma imagem de uma paciente com lipoma subgaleal. Vocês podem ver com uma técnica de exame normal que nós usamos no nosso dia a dia, era impossível verificar a lesão. A partir do momento que eu coloquei a técnica adequada, a gente consegue ver perfeitamente a lesão aqui, tá? Ali também é um recurso do Doppler, que é ultrassensível nesses aparelhos de alta frequência. Então isso faz com que a gente consiga pegar vasos que numa técnica normal a gente não conseguiria. Em relação à face, começando com o terço superior, a região frontal da face, ela, hoje em dia, os anatomistas descreveram várias camadas. A gente tem uma porção de camadas na região frontal. É muito difícil de separar isso no próprio exame de ultrassom, no nosso dia a dia. Porém, o que é importante que todo mundo saiba reconhecer é essa unidade que a gente chama de galha aponeurótica, que é o músculo frontal com as suas fáscias. Porque isso nos permite, ali entre setas, nessa unidade, nos permite fazer esse diagnóstico, por exemplo, de uma lesão subgaleal. Porque se a pessoa vai com uma lesão subgaleal para uma cirurgia, quando eles cortam, eles não conseguem enxergar a lesão, eles vão ver o plano muscular. Então é muito importante saber que isso está abaixo do plano muscular, tá bom? Em relação à vascularização da face, de mais importante nesse terço superior, nós vamos ter a artéria supratroclear e a supraorbital. Por quê? Porque as duas são ramos diretos da carótida interna e tem relação com a nossa visão. Então, qualquer acidente vascular nesse sentido, a gente pode levar a maurose, tá? A cegueira. A região temporal é a região que nós temos mais camadas, são descritas 10 camadas nessa região. Porém, o que eu quero que vocês saibam de importante é localizar essa artéria temporal superficial, que ela passa justamente nessa camada 3, que é a camada da face temporal superficial. Isso é muito importante que a gente reconheça em termos de procedimentos guiados e complicações. Lá embaixo, a gente vai ter a artéria temporal profunda. Essa daí é muito mais fácil reconhecer porque ela vai estar passando perto do periósteo, tá? E a gente também tem a tal veia sentinela, que ela fica entre as duas fáscias, superficial e profunda, da face temporal profunda, porque existe a temporal superficial e a temporal profunda com 2 fáscias. Por isso que a gente tem 10 camadas nessa região. Agora, para o terço médio da face, eu vou chamar o Estevão para falar. Olá pessoal, boa tarde. É uma honra estar aqui com todos vocês. Agradeço pela presença, pela AGE, pela oportunidade, o Henrique, todos os presentes. Terço médio, então, basicamente, para a gente ter uma didática, o nariz é o que divide, né? Então, se pensar assim, fica mais fácil para não esquecer. Então, essa região aqui do terço médio da face é uma das mais preenchidas e abordadas, e a gente precisa entender a anatomia
para saber o que é normal e o que não é normal, onde estão os preenchedores e os produtos ali injetados. Também tem a nomenclatura básica do nariz, que a gente precisa ter a mesma nomenclatura de quem faz esses procedimentos estéticos, seja dermatologista ou cirurgião plástico. Então, basicamente não é complexo. A gente tem aqui, a gente divide o nariz em raiz, dorso e ponta. Aqui na ponta você pode acrescentar, a ponta em inglês seria tip, você pode acrescentar supratip e infratip. E a região da columela é a região que está em verde ali, que é embaixo, é a região inferior do nariz. Aqui a gente tem a espinha nasal também, que é uma pontinha óssea aqui, onde também são feitos preenchedores, tá? Uma região que também é colocado ali um produto exógeno. Aqui tem uma nomenclatura também usada por alguns cirurgiões plásticos. E o mais importante, a vascularização é a área de alto risco, maior risco da face, tem risco de cegueira e tem casos até de AVC, né, decorrentes de embolização. Então, injetando um produto aqui no nariz, tem muita comunicação com o sistema carotídeo interno, com a artéria oftálmica, pode ocasionar, né, é raro, mas pode ocasionar essa reação adversa, que é a isquemia e até uma embolia. E a anatomia normal, geralmente, as artérias dorsais nasais, elas correm lateralmente ao dorso nasal. Só que nós, seres humanos, somos peculiares, cada indivíduo é de um jeito, então a gente sabe que 1/4 a 1/5 dos indivíduos pode ter essa anatomia. Uma das artérias dorsais ser mais hipoplásica e a outra mais calibrosa e cruzar a linha média, justamente onde eles costumam fazer os procedimentos que são feitos na linha média. Então esse é o risco de atingir um vaso aí nessa região da linha média. Temos as veias também, que não podem ser esquecidas. Então a gente tem a veia intercantal, que ela corre entre o canto dos olhos, que é essa veia aqui que a gente vê. Então tem essas três variantes anatômicas, a gente pode ver a veia aqui na região. E basicamente a gente pode rastrear o nariz tanto no longitudinal quanto no transversal. Aqui é um corte transversal da ponta nasal, mostrando as cartilagens, que são essas regiões mais hipoecóicas. Em cima a gente tem a pele, a epiderme, derme subcutâneo. A gente pode informar a espessura da pele para o cirurgião, para quem vai fazer o procedimento, também essa distância entre os pontos mais altos da cartilagem alar. A gente tem as cartilagens superiores e as cartilagens alares, principalmente. Agora eu vou voltar para a Vanessa para ela finalizar e nós fazemos a prática. Minha unha ainda no final. Bom, gente, então em termos de terço inferior da face, a gente tem que sempre estar pensando nessas estruturas principais, que a gente vai ter a glândula parótida, tem de importante o fato de que passa o nervo facial e a artéria também por dentro dela, tá? A gente vai ter o músculo masseter, que serve também de referência para que a gente possa encontrar o coxim gorduroso bucal ou a bola de Bichat, que é um coxim gorduroso profundo, que muitas vezes é solicitada a medição para um pré-operatório. E a gente também consegue usar de referência para localizar a artéria facial, seguindo aqui pelo ramo mandibular anteriormente ao masseter, tá bom? Então ali só mostrando como que fica a imagem, a gente vai demonstrar ao vivo também. A glândula parótida, ela é muito frequente a gente ver variações anatômicas dela. Isso tem certa importância em termos da gente evitar uma injeção de produtos intraparotídeo, de modo que gere uma alteração inflamatória. Então, quando a gente tem a parótida, a gente sabe que o ducto vai cruzar aqui na horizontal até atingir a cavidade oral. Quando a gente tem a parótida acessória, a gente vai ver um espaço, um gap aqui entre a parótida principal e aquele lobo secundário. Está totalmente separado. Bem na região onde estaria passando o ducto, a gente vê essa outra parótida. Porém, a gente também tem uma variação que é muito comum, que é praticamente, assim, quase todo mundo tem, que é esse prolongamento ventral da glândula parótida sobre o masseter, só que sem perder a continuação. A gordura de Bichat também, que nem eu falei, tem a sua importância, a gente vai aprender a localizar aqui na aula prática. E em termos de lábio, acho que o mais importante é a gente saber
a posição das artérias labiais, porque existem 3 posições possíveis para as artérias labiais. A mais comum de todas é a posição submucosa, que é aquela lá do cantinho, tá? Que ela vai estar localizada entre a mucosa úmida, a mucosa oral e a musculatura. Uma outra situação, que é, digamos, a intermediária em termos de frequência, é ela ser intramuscular. Então a gente vai, isso aqui é um corte alongado, não é um corte axial, um longitudinal, e a gente vê que ela está totalmente dentro da musculatura. E aqui a situação mais rara, que seria uma artéria subcutânea, ou seja, ela passa do vermelhão da boca, a gente tem a mucosa úmida e a mucosa seca. Então pense que ela vai estar praticamente nessa transição da mucosa seca com a pele, e acima da musculatura, que é justamente aonde são feitas as ingestões para aumento labial. Então, por isso, a importância de reconhecer. Vou voltar para o Estevão agora. Só finalizando, para irmos para a prática. Ultrassom dermatológico, então, ele inclui a face, o restante do corpo, que muitos ultrassonografistas e radiologistas músculo-esqueléticos já faziam. E outra novidade aí que avançou muito é o ultrassom ungueal, principalmente com as sondas de 18 e 22, né, acima de 18, usado tanto para tumores quanto para doenças inflamatórias, psoríase. Então tem uma grande demanda desses exames também. Entender a anatomia da unha, né, a gente tem o aparelho ungueal, ele envolve o leito ungueal, a matriz germinativa, que é onde produz a unha, e a lâmina ungueal. A lâmina tem 3 placas, então é uma linha hiperecogênica, que é a placa dorsal, a do meio é a placa intermediária e a placa ventral. E a gente vê a cortical óssea da falange distal, retilínea, sem remodelamento, sem erosões, né, que é o normal. Um tumor glômico, por exemplo, ele costuma empurrar o osso e vai fazer um desnível, que é o que vai chamar a nossa atenção. Aqui no plano axial transversal, o osso tem essa conformação arredondada. Se ele tiver achatado ou desnivelado, também já é um sinal que provavelmente tem alguma lesão ali no leito. Então essas são algumas dicas práticas. A gente tem a pele do lado, né? Aqui são as dobras laterais e aqui a dobra proximal, que são regiões que podem ter lesões também. Sempre olhamos a articulação e a êntese extensora, principalmente no caso de psoríase, para ver entesite, entesopatia e sinovite também da articulação interfalangiana distal, que é no caso da artrite psoriática e da onicopatia psoriática. Tá? Agora nós vamos para a prática. Nós temos um livro aqui inovador, lançado esse ano, que além da parte dermatológica tem também 4 capítulos exclusivos sobre cirurgia plástica, capítulos inovadores sobre nariz, sobre parede abdominal, região glútea e também próteses mamárias, que está bem interessante. São 40 médicos que contribuíram e estamos muito honrados aqui de apresentar para vocês, tá? Vamos para a aula prática agora, então, para a demonstração. Pessoal, temos capítulos também no livro sobre lipedema, que é uma condição que está sendo cada vez mais falada, né? Todo mundo que conhece. E eu fiz um capítulo também só sobre interface músculo-esquelético e dermatologia, porque é impossível trabalhar com dermatologia sem saber músculo-esquelético. Eu vim do músculo-esquelético e por ver tanta coisa relacionada à dermatologia e tanta complicação, principalmente ressonância, por isso que a gente faz questão de abordar ressonância também no livro, foi que eu acabei indo para a parte de ultrassom dermatológico e o resto, tá? Então acho que isso são diferenciais que a gente ainda não encontra por aí na literatura, tá bom? Bom, pessoal, então começando assim, quando eu começo o exame, eu sempre dou uma mexida no preset. Claro que a gente já tem presetado pela própria empresa, enfim, que cuida do aparelho, um preset para dermatológico, mas mesmo assim cada um tem as suas manias, né? Eu gosto de trabalhar com foco menor, eu gosto de trabalhar com um foco só, tá? E eu gosto de jogar a posição do foco para baixo. Por quê? Porque eu sei que o feixe de ultrassom vai ser concentrado naquela região, então eu vou ter uma melhor resolução de tudo que está para cima, tá bom? A faixa dinâmica, aqui a gente vê que está em 84, eu vou colocar um pouquinho mais alta a minha faixa dinâmica. Vou deixar aqui em 90, eu gosto de uma faixa bem alta. E uma coisa que é fundamental, posso começar? A gente tem que ver, deixa eu colocar aqui para não te machucar.
a gente tem que ver a diferença entre a mão leve, tá? Já estou aqui regulando o ganho. Então, a gente já vai ver aqui, ó, estou aumentando, vou ajustar a profundidade. Vocês veem que eu estou deixando um dedinho apoiado, minha mão está flutuando. A gente não vê as camadas sendo amassadas aqui, tá bom? Então, aqui a gente consegue ver justamente aquela questão da galha aponeurótica, né? A gente vai ver as camadas da pele. A gente tem aqui a epiderme, que ela é formada praticamente de queratina, né? Super branca. Logo na sequência a gente vai ter a derme, que ela tem colágeno. Nessa região, geralmente ela é um pouco mais escura, tá? Pessoas que têm fotoenvelhecimento, a gente vê uma banda bem preta subepidérmica, que chama SLEB, né? Que seria uma elastose da derme papilar. Aqui a gente vai ter um pouquinho de tecido conjuntivo, aqui a gente já vai começar a ter a unidade, tá? Dessa galha aponeurótica, depois um pouquinho de tecido conjuntivo e depois chegamos no osso, tá? Se eu apertar a minha mão, olha como é que fica horrível a imagem, né? Então, acho que isso é a primeira coisa em relação à técnica. E o que é muito legal no ultrassom é a possibilidade de fazer manobras dinâmicas, que isso acaba nos ajudando em muitas situações, tá bom? Então, em termos de região frontal, eu acho que aquela é a estrutura principal. Quando a gente chega aqui na região supraorbital, a gente vai ver uma quebra no osso. Eu estou exatamente acima da sobrancelha dela, estou vendo uma quebra. Então, a gente já sabe que isso aí é o forame supraorbital, que vai sair a artéria e o nervo, tá? Então, se a gente colocar aqui uma cor, olha lá, a gente já vê, tá? Então, eu já sei que aí é uma região de risco, certo? Não é muito comum a gente ter preenchimento nessa região frontal. É muito mais comum ter aplicação de toxina botulínica. Porém, eu já vi paciente que tinha cicatriz nessa região e que colocou preenchedor definitivo e justamente acabou acometendo essa artéria, tá? Então, a gente tem que saber que isso pode acontecer e tem que olhar, tá bom? Se a gente chegar aqui no cantinho da sobrancelha, onde vai fazer essa curvinha do rebordo ósseo, a gente vai achar a outra artéria, que está aqui no cantinho, que é a supratroclear, tá? Essas artérias, tal qual a outra, tem comunicação direta com o sistema ocular e com a carótida interna e, portanto, com o encéfalo, tá bom? Então, em termos de região frontal, essa aqui seria, enfim, então essa daqui seria a nossa região de interesse, tá bom? Em termos de terço superior. Continuando no terço superior agora, eu vou para a região temporal. A região temporal, eu acho que é a região mais difícil e mais arriscada para se fazer um preenchimento. Eu tenho feito muito preenchimento guiado dessa região, porque é muito complicado mesmo. As coisas são muito sobrepostas. Então, se a gente chega aqui, ó, na fossa temporal, eu estou fazendo um corte axial, estou pegando aqui o rebordo ósseo, estou pegando aqui o... Onde é que você pega essa setinha, Estevam? Desculpa. Nossa. Ah, tá. Obrigada. Sai aqui. Obrigada. A gente vê esse rebordo ósseo, tá? Da órbita. E aqui a gente já vai ver essa fossa temporal, que são aquelas camadas todas, desde pele, a gente vai ter a fáscia superficial, aí vai ter a fáscia profunda, aí tem gordura superficial, gordura profunda, musculatura. O que a gente precisa saber encontrar aqui? Aquela artériazinha mais superficial, que é a artéria temporal superficial. Então a gente vai jogar, ó, aqui acabou aparecendo a profunda, vocês estão vendo perto aqui do periósteo, né? Então a gente está vendo aqui a artéria temporal profunda. E eu vou chegar um pouquinho mais para cá, na camada 3, para tentar pegar a artériazinha dela, que vai estar aqui em cima, tá? Deixa eu só confirmar. Opa! Tá, gente? Mas, enfim, a gente teria, então, essas estruturas, tá? A gente tem que saber reconhecer esses vasos, tá? E aqui a gente vai ter também a veia sentinela, que é um pouquinho mais difícil de ver. Mas, em termos de acidentes, ela é menos complicada do que as artérias, tá bom? Bom, acho que terço superior era isso. Alguém quer ver mais alguma coisa de terço superior? A gente pode passar para terço médio. Então, eu vou passar para o inferior. Vamos fazer um skip aqui, vamos pular para o terço inferior, tá? Então, quando a gente chega no terço inferior, eu acho que a nossa grande referência aqui é o músculo masseter. Ele acaba ajudando a gente em muita coisa. Então, por exemplo, a gente sabe que se a gente for posterior a ele, a gente vai encontrar aqui
a nossa glândula parótida. Aqui no caso dela, tem um pouquinho de prolongamento da parte ventral, já tem um pouquinho de prolongamento indo em direção ao masseter, tá? A gente sabe que a glândula parótida, ela tem uma porção superficial e uma porção profunda. E a veia retromandibular, que está bem aqui, ó, que separa, tá? Então, quando a gente vê um nódulo, a gente tem que saber localizar. O que estiver para cima disso está na zona superficial, o que estiver para baixo está na zona profunda, tá bom? Chegando aqui, pegando o masseter mais perto da mandíbula. Então, a gente está vendo o periósteo aqui da mandíbula. E eu estou seguindo anteriormente. Quando a gente chega aqui, a gente já vai ver a artéria facial. Eu acho que é a maneira mais fácil de achar a artéria facial. E a gente também vai ter a veia facial, tá? Então aqui a gente já consegue estar pegando a artéria facial, que é bem aqui, tá? Na tela. Então é uma maneira fácil de pegar a artéria facial. Partindo também do masseter, se a gente for anteriormente a ele, em direção mais ou menos à cavidade oral, a gente vai ver a gordura bucal, que é a bola de Bichat, tá? Então, a bola de Bichat, a gente vai ter ela... Opa! Esqueci aqui. Ela é bem aqui, ó, tá, gente? Vocês conseguem ver uma estrutura aqui um pouco mais escura? Aqui a gente está com o bordo do masseter e aqui a gente tem essa gordura de Bichat. Enche a sua bochecha com ar. Pedir para o paciente encher a bochecha com ar, solta. Às vezes ajuda a fazer ela pular e torna mais fácil essa visibilização, tá bom? Aqui, gente, a gente tem o modíolo, né, que é essa estrutura supermuscular, que fica aqui no canto da boca, né, perto do cantinho do lábio. A gente sabe que a gente tem essa musculatura, que é esse músculo depressor, e logo para baixo a gente vai ver uma quebra no osso, e assim é a maneira mais fácil da gente achar o forame mentual também, tá? Então aqui a gente acabou de achar um outro forame neural. É. Não está mostrando, mas está aí, gente. Essa bolinha aqui, ó. Opa, não é aqui. Tá vendo aqui essa quebra no osso? Ele tá aqui, tá? Então a gente até vê uma estruturinha saindo e entrando, se a gente reparar. Agora, por que não tá pegando? Aí a gente tem que chamar o pessoal aí a Mac para nos ajudar, né, Mac? Bom, então seria isso. Agora vamos chegar na região do lábio. Quando a gente vai na região central do lábio, é a região mais fácil da gente localizar as artérias, porque a gente sabe que quando as artérias estão vindo da facial, os ramos, né, labial superior e inferior, elas muitas vezes podem ter um trajeto um pouco variável e estar acima do vermelhão da boca, sendo que na parte central, geralmente elas estão sempre dentro do vermelhão da boca. Então, a gente colocando bem na parte central, isso aqui é um corte, digamos, longitudinal da face, mas axial do lábio. Então, nós vamos ver os dois lábios, o superior e o inferior. A gente aqui consegue ver, né, o que seria a epiderme, a derme, a musculatura. E aqui a gente vai ter a parte da mucosa úmida da boca. E aqui, quando a gente coloca, ela tem a artéria justamente na posição mais comum, que a artéria dela está localizada entre a musculatura e a mucosa úmida da boca, tá? Então, isso aqui é a posição mais favorável também para preenchimento, porque o pessoal vai entrar por aqui para fazer preenchimento, tá? Perto dessa transição, da borda do vermelhão com a pele normal. E aí a gente também pode colocar no corte longitudinal, que é uma outra maneira de mostrar. Tá. A gente vai ter aqui, nesse corte longitudinal, a gente consegue ver a musculatura aqui. Aqui a gente vê também as glândulas salivares menores, tá? Que são essas estruturinhas aqui já estamos na cavidade oral, tá bom? Então, se a gente coloca também aqui o color, a gente vai conseguir localizar a posição das artérias que estão todas para baixo da musculatura, tá? Então, isso acaba facilitando enfim, a segurança de uma injeção ou para a realização de uma injeção guiada, mesma coisa no lábio inferior. E aqui a gente vendo com mais facilidade as glândulas salivares menores, que não pode ser confundida, né, com complicação, com nódulo e tal. E vendo aqui a artéria dela, que aqui está fazendo até um percurso também intramuscular, tá bom? Então acho que era isso, gente. Agora eu vou passar para o Estevam. Obrigada.
eu penso mais, acho que no conforto do paciente do que em outra coisa. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu sempre coloco touca no paciente. Eu sempre peço para o paciente tirar a maquiagem, porque senão isso acaba com o transdutor. É muito comum que a iniciante pegar e meter o transdutor na maquiagem, destrói o teu transdutor. Então, a primeira coisa é isso, tá? Então, você pede para a pessoa tirar a maquiagem, coloca uma touca no paciente. Eu gosto de começar por fora, tudo que não é incômodo. Então, eu começo pela região frontal, chego até a veia glabela, até a raiz nasal. Passo para a têmpora. Da têmpora, vou seguindo pela região periférica aqui, até o mento. Aí eu começo a entrar aqui para essa região malar, tá? Essa é a minha ordem, tá? Não estou falando que seja o certo, mas é o que eu acho que incomoda menos. Aí eu pego, desço o nariz pelas laterais e faço também um corte axial. Eu gosto muito de nariz no corte axial, eu acho mais fácil, o Estevão vai mostrar. Então eu faço essa varredura e aí eu coloco depois no lábio, coloco na espinha nasal, né? Você faz esse corte aqui, porque tem gente que coloca preenchedor para levantar a ponta do nariz aqui. E, por último, eu olho a região da órbita, porque eu acho que é a pior de todas. Que aí você tem que pedir para a pessoa fechar e você tem que olhar a órbita e você vai ter que passar gel por cima. Então, essa é a minha ordem. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Eu faço assim, pensando no paciente. Pessoal, vou mostrar o nariz aqui para vocês. Esse aparelho é um aparelho excelente, ele é portátil, mas a imagem é incrível, tem vários recursos, o Doppler é muito bom, tem essa imagem panorâmica, então às vezes a gente pega até para avaliar lesões grandes, a gente consegue fazer esse panorâmico para conseguir avaliar a lesão toda. Então essa aqui é uma panorâmica do nariz, aqui a gente tem o final do osso frontal, né? Aqui a sutura frontonasal e o osso nasal. O músculo que aparece aqui, nesse plano longitudinal, é o músculo prócero, que é essa fitinha hipoecóica aqui, ok? Quando acabar o osso nasal, vai começar a cartilagem superior lateral, essa mais dura aqui, que algumas pessoas formam aquela giba nasal mais proeminente, e na ponta a gente tem as cartilagens alares. São duas cartilagens, direita e esquerda, tanto a superior lateral quanto as alares. Né? A cartilagem alar está aqui embaixo, ok? E esse é o nariz no plano longitudinal. Se você pode informar a espessura dos tecidos moles, né? Aqui na raiz nasal, no dorso e aqui na região da ponta também, ok? E colocar isso no seu laudo, né? E também você vai informar se tem algum preenchedor ali no local ou alguma alteração de ecogenicidade em cada plano tecidual, ok? Então no plano longitudinal a gente acabou de ver. E para avaliar todo o nariz eu gosto de rastrear ele assim no plano transversal. Então a gente vai ver aqui, ó, no plano transversal. Quando eu coloco aqui, eu estou vendo o osso, né? Os ossos nasais, sombra e a pele em cima, ok? Se for no momento de guiar um preenchimento, eu posso olhar se tem algum vaso aqui bem no centro do nariz para informar ao médico se tem algum vasinho bem centralizado na região onde ele quer fazer uma injeção, ok? Aqui, no caso, não está aparecendo nenhum vaso detectável. Continuo indo para a direção distal, a gente vai acabar o osso e aí vemos que começa a cartilagem, as cartilagens superiores laterais, direita e esquerda. E continuando mais distal, ajustar meu gel aqui, fecho o olho. Mais distal, a gente vê as cartilagens alares, né? A gente pode ver a simetria dessas cartilagens, a espessura, se tem alguma área mais proeminente para informar ao médico, ok? E a vascularização a gente checa quando é solicitado, quando a gente vai guiar um procedimento, por exemplo, ou o médico quer saber a anatomia vascular do nariz. Mas, em geral, o mapeamento facial é para ver mais se tem algum preenchedor no local ou se tem alguma alteração anatômica importante, ok? Então, essa é basicamente a avaliação do nariz. A gente tem no nariz as artérias dorsais nasais, né, que são ramos da oftálmica, então elas vão sair lá do canto do olho e vão para o nariz. Se você não encontrá-las aqui na linha média, está mais tranquilo, que é a região que os médicos querem saber.
Se você quiser muito vê-las, você pode ir ali no cantinho do olho e procurá-las, entendeu? Então você vai ver os vasinhos aqui no cantinho do olho, você coloca o espectral para ver se é a artéria ou veia, ok? Vou continuar aqui. Aqui na glabela é uma região de alto risco também, a região frontal. Você colocando aqui entre as sobrancelhas, colocando a sonda entre as sobrancelhas, você vai ver essa imagem, né, o osso frontal retilíneo, abrindo bastante a caixa do Doppler. O primeiro vaso que aparecer ali no canto da tela arterial é a artéria supratroclear, que é a artéria de maior risco aqui na região da glabela. Então, você pode achar esses vasos facilmente dessa forma. E tem as veias com o mesmo nome também. Tem a veia supratroclear aqui, que provavelmente é essa veia que está aparecendo aqui, facilmente compressível. A gente faz então, para reconhecer rapidamente uma artéria e uma veia, faz uma pequena compressão, a veia colaba facilmente, ok? Chegando mais perto da sobrancelha, a gente começa a ver o músculo corrugador e a gente vê a artéria supratroclear aqui, ó. Ok? Então, nessa região do nariz, basicamente é isso. A gente pode olhar aqui embaixo, que é a espinha nasal. Então, vou colocar em cima do lábio da paciente. Ó, aqui a gente vê os dentes. Subindo um pouquinho, a gente vai ver o osso maxilar. Chegando mais próximo da base do nariz, a gente vê essa tendinha, que é a espinha nasal da maxila, né? Aqui vai aparecer a artéria columelar ali, que vai subir aqui pela columela. Pode ser única, pode ser duas. E é uma região de interesse também para o médico, que eles colocam a agulha junto do osso e injetam ali nessa região, tá? E outra região de interesse em volta do nariz são as fossas piriformes, ou fossas caninas, aqui do lado, nesse cantinho, que também realizam preenchimento. Então você pode colocar a sonda assim, um pouquinho obliquada, e aí você vai ver essa imagem. Cuidado com esse músculo aqui, tá? Que parece um ácido hialurônico às vezes, dependendo do seu ajuste, ó, vai ficar bem escurinho, mas não é, tá? Levantador do lábio superior da asa nasal, você coloca o Doppler, e aí vai aparecer a artéria angular aqui. Geralmente ela aparece no meio do caminho mesmo, ali no subcutâneo, né? Tá mais ou menos no meio do caminho entre a pele e o osso. Nessa região injeta-se preferencialmente junto do osso. Vão com agulha, tocam o osso e injetam. Então é importante você saber como eles fazem esses procedimentos, que vai facilitar o que você vai procurar no seu exame e como que você vai orientar também as injeções. Ok, pessoal? Pode limpar, por favor. Trocar de lugar. Voluntária com preenchedor. Eu vou fazer o nariz dela. Então, algumas dicas. Eu respeito muito os mais experientes e eu recebi um médico bastante experiente que foi fazer um curso de ultrassom dermatológico e ele me falou para fazer exame em pé, porque assim eu forçaria menos o meu ombro. Eu achei bastante interessante, porque realmente fica uma posição mais anatômica para mim. Exceto se você estiver de salto alto. Mas no caso da face, eu posso levar um pouquinho a cabeceira, ficar com o meu braço relaxado, com a mão apoiada. Gosto de fazer isso aqui também, para o fio não ficar na face da paciente. Então a gente vai pegando alguns costumes para ajudar durante a rotina. Vou começar aqui então no corte longitudinal, na região nasoglabelar, né? Então aqui eu coloco, ó, a gente vê que essa região consegue ver a anatomia praticamente preservada, né? O músculo prócero, o finalzinho do osso frontal e o osso nasal aqui, certo? A pele aqui. Aí tem coisa. E vamos descer mais um pouquinho. Aqui eu coloco no longitudinal. A gente vê que tem algo aqui borrando aqui o plano subcutâneo, né? E prejudicando a visualização das cartilagens. Então a gente sabe que aqui a epiderme preservada, a derme preservada, na região subdérmica, né? Hipodermis ou subcutâneo, a gente tem um material aqui.
Eu costumo falar didaticamente, para quem está aprendendo, às vezes tem dermatologistas, né, que não sabem os termos de ultrassom. Tem bolinha preta? Sim ou não? Se tiver, tem ácido hialurônico. Se não tem bolinha preta, não tem ácido hialurônico, pensar em outro produto, ok? Então, uma forma bem simples e bem fácil de lembrar. Aqui a gente vai descendo, ó, então a gente vê que tem um material aqui. E aí, antes de sair chutando qual é esse material, descreva plano a plano as características desse material que vai ajudar você no seu raciocínio. Até para você discutir o caso com alguém. Então você vê que tem um material aqui, ele tem umas áreas hiperecogênicas e ele faz um pouquinho de sombra, ok? Se nós colocarmos a sonda de 22, vai mudar ainda, ele vai fazer mais sombra ainda. E ele tem uns foquinhos brilhantes, os foquinhos hiperecogênicos brilhantes. Alguém sabe o que é isso? Pode falar. Liga o harmônica, liga o harmônica. Uma dica é ligar o harmônica, que aí você consegue fazer mais artefatos. Isso ajuda também na caracterização. Isso, exatamente. Ok. Agora com a harmônica, vocês percebem que os pontinhos brancos vão ficando mais chamativos e a gente começa a ver um pouquinho de reverberação posterior nesses foquinhos. Os foquinhos são reverberantes. Exame, né? Há quanto tempo você tem esse preenchedor? Desde 2018. Desde 2018. Então esse é um dado que nos ajuda. Já não faz tanto tempo assim, mas 5 anos já é um tempo considerável, né? Se fosse 10 anos, a gente ia praticamente cravar que era um permanente, né? Apesar de às vezes aparecer um preenchedor aí, até um ácido hialurônico com anos de idade, mas isso a gente usa também. Outra coisa que a gente usa você fez, o profissional era médico? Era médico. Era médico. Então, era dermatologista, cirurgião, um cirurgião. Então, a gente vai pensando nos materiais mais utilizados por cada profissional, tá? A gente vê aqui na sonda de 22, então, que ela dá muito mais detalhes. É uma sonda que faz sim diferença. Para nariz, fundamental. Em algumas regiões finas, principalmente nariz, aqui nas olheiras, tem ocasiões que a gente acha que não tem nada, até mesmo na 18, e porque são feitos mini pockets, pequenos depósitos, até mesmo de ácido hialurônico, e a paciente às vezes queixa de inchaço recorrente na olheira, após preencher, e a gente tem que saber se tem produto ainda ou não, então essa sonda ajuda muito a detectar pequenos depósitos de preenchedor. Então a gente vê aqui que tem mais detalhes, o material faz mais sombra, aqui com a harmônica ligada, ele faz bastante sombra, tá? E esse material branquinho aqui, que é a imagem compatível com polimetilmetacrilato, né? Então, polimetilmetacrilato é um depósito hiperecogênico, de contorno irregular ou anfractuoso, com focos hiperecogênicos internos, brilhantes, com reverberação em cauda de cometa, né, que é a definição da literatura. A gente vê que na prática que eles podem fazer sombra também, eles fazem bastante sombra. Tá? Então a gente vê aqui, ó, então o material é o branco e ele faz uma sombra acústica, tá? E o material está no plano subcutâneo. Então é isso que nós vamos informar, o plano que está esse material, ok? E qual é o material? A imagem usualmente relacionada, compatível, aí o termo varia de cada região, né? Ok, gente, é isso. Só mostrar a unha rapidamente, se der tempo, para a gente finalizar. Puxa aqui. Não dá. Não, né? Então, pessoal, a unha vocês consultem nos livros, no nosso livro de preferência. Mas vamos ter outras demonstrações ainda pela JPR. Estamos à disposição. Não percam. Tá? Agradeço mais uma vez o Henrique, a oportunidade, e a todos os presentes. Quem quiser conversar conosco, nós estaremos aqui embaixo também. E estamos junto com o editor aqui com o livro para mostrar para vocês, tá? Obrigado.